Salve pessoal, como é que vocês estão? E olha só, hein? Estamos aí agora no nosso ano novo, conversando sobre o Ministério Integre e aprendendo sobre o livro de Marcos. Que bacana tudo isso. E, gente, a gente está aqui dando essa continuidade. Hoje vamos falar sobre o capítulo 11, mas o que é importante você saber? É importante você saber que o Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU, todo sábado, às 9 horas da manhã, lança um vídeo sobre um comentário. A gente está batendo um papo sobre a vida do jovem e sobre lições que são importantes para nós trilharmos enquanto estamos aí nessa nossa etapa da vida. E, bom, se você está vendo que hoje a gente está gravando o capítulo 11, significa que já tem 10 capítulos gravados, ou seja, 10 sábados passados, né, com muita informação rica e valiosa para sua vida. E eu quero convidar você, vai passar aí em cima da cabeça da Jenny um linkzinho com a nossa playlist do Ministério Integre, com tudo aquilo que você pode aproveitar daquilo que tem. E não tem só o livro de Marcos, não. Tem Marcos, tem Eclesiastes, tem Tiago, tem uma série de livros do Timothy Keller, entre outros autores que nós gravamos fazendo os comentários para enriquecer a sua vida. Mas para a gente falar do capítulo 11 do livro de Marcos, estão comigo aqui a Jenny e a Carol. E aí eu quero saudá-las. Sejam bem-vindas, Carol e Jenny. Carol, tudo bom contigo? Tudo bem, gente. Muito feliz de estar aqui, feliz de estar com a Jenny. Muito legal. Mais um bate-papo. Ano novo, mas o livro é o antigo do ano passado. Mas a gente vai continuar nesse bate-papo, porque agora as coisas estão esquentando, né? Agora começa uma nova etapa aqui na história de Jesus e vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. E a Carol falou bem. A Jenny é nossa estreante aqui no canal da IBNU, naquilo que envolve o Ministério Integre, nos vídeos de sábado de manhã. E aí, Jenny, tudo bom contigo? Oi, gente, tudo bem? Por aqui tá tudo certo. Tô feliz de estar aqui com vocês. Bem-vinda, Jenny. Bem-vinda, e é muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que tem de tão legal e prático no livro de Marcos para nossa vida. E o que a gente tem? Bom, eu recomendo que você assista os 10 capítulos anteriores para você entender melhor tudo o que está acontecendo. Mas deixa eu só te fazer assim, aqui um en passant bonitinho para a gente chegar nesse capítulo 11. O que está acontecendo? Marcos, ele apresenta Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo alguém que realmente é divino. E isso vai ser uma marca extremamente importante para aquilo que é o desenvolvimento e a dinâmica de todo o livro de Marcos. Porém, ele vai mostrar que isso vai acontecer, o que esse Jesus divino, Filho de Deus, durante a sua vinda aqui à Terra, a sua vida aqui na Terra, ele passou por várias situações, inclusive situações de pessoas que caminharam ao seu lado e que entenderam ele realmente como quem ele é, e outras pessoas que começaram a rejeitá-lo e a, inclusive, querer matá-lo. Ah, com tudo isso em vista, algumas coisas foram importantes. Primeira, só para a gente relembrar algumas coisas, foi que Jesus, em momento algum, maltratou ou desprezou qualquer pessoa que chegou a ele com o desejo real de conhecer a ele e ao reino de Deus. Outra questão importante é que ele dedicou a vida dele a ensinar sobre o reino, a mostrar a verdadeira realidade do reino, assim como também gastou muito da sua vida no cuidado com outras pessoas, no amar, no curar, no libertar de espíritos a maus, enfim, a fazer tantas coisas. E ele também separou um grupo menor de pessoas, que eram os 12 apóstolos, para caminhar com ele e literalmente aprender aos seus pés tudo aquilo que ele estava vivendo. No capítulo 10, a gente viu algumas coisas muito interessantes, como a dinâmica a respeito de estar no reino é bastante complicada. Uma das questões foi exatamente que a gente percebeu sobre aquele jovem do capítulo 10, rico, cheio de coisas, e tão cheio de não, olha, tudo isso eu faço, eu obedeço toda a lei, eu sou bom, eu sou o cara, mas que
não estava realmente com o coração disposto a servir no reino, não estava com o coração disposto a isso, e nós percebemos que os próprios discípulos também não estavam. Há muita discussão, um quer ficar à direita, outro à esquerda, enfim, a coisa ali estava tudo confusa. E Jesus começa a anunciar que ele, na verdade, vai morrer. Que isso tudo é importante, que eles precisavam compreender que Jesus veio aqui para nos salvar, para dar a sua vida em nosso lugar. E tudo isso faz parte disso, dessa questão importante que a Carol até mencionou um pouquinho, que agora a gente está chegando nessa última etapa da vida de Jesus. E o capítulo 11 começa falando sobre isso. Jesus agora vai entrar em Jerusalém. O texto, inclusive, é bastante conhecido como a entrada triunfal. Esse momento onde Jesus chega, e Jesus chega com honrarias, né? Ele chega literalmente sendo, inclusive, aclamado pelo povo. Lembra que a gente falou que sempre tem essa questão que Marcos apresenta de um grupo que está aceitando, outro grupo que está rejeitando. Às vezes parece que quem está aceitando, na verdade, não está de fato, só está querendo benefícios próprios. Quem parece que está rejeitando, está numa situação ali de até, às vezes, querer saber exatamente o que está acontecendo. E Jesus agora, ele entra em Jerusalém, saudado por todo o povo. Isso eu creio que é um dos pontos importantes para a gente, porque afinal de contas Jesus veio. E como que a gente lida com isso? Né, Carol? Isso que tu está falando aqui com relação assim, até a expectativas, né? As pessoas diante de Jesus têm expectativas. A multidão vai até ele pedindo cura, esse jovem rico do capítulo passado foi até ele pedindo respostas, então a gente diante de Jesus tem uma expectativa. E eu estava lendo, né, quando eu estava lendo essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as pessoas, a multidão tem uma expectativa, eles estão esperando serem libertos, né? Eles estão esperando aquele líder militar que vai libertar eles de Roma. E talvez por isso, eu fico um pouco pensando, né, sobre isso. Nossa, mas a multidão aclamou Jesus e recebeu Jesus, né, como aquele rei esperado, Messias esperado. E aí, algum tempo depois, a mesma multidão crucificou Jesus. O que será que aconteceu? E aí fiquei pensando sobre isso, sobre expectativas. E qual é a nossa expectativa com relação a Jesus? Quando a gente recebe, quando a gente se encontra com Jesus e quando a gente recebe, né, Jesus na nossa vida, que expectativa eu tenho? E às vezes a gente é frustrado porque a gente está com a expectativa errada a respeito do que Jesus faz, da missão dele e a maneira como ele veio salvar. Então, muitas vezes, eu fiquei pensando até a meu respeito, né? Como eu gostaria que a minha vida acontecesse assim, tudo certinho, tudo encaixado no lugar, que eu fosse, né, a minha vida fosse assim uma curva ascendente para cima sempre. Mas Jesus tem outras expectativas. Jesus trabalha de outro jeito na vida da gente. Então, quando acontece essa entrada triunfal, ou quando a gente quer reconhecer esse Jesus como nosso libertador, Jesus tem um caminho de libertação. Ele tem uma maneira de fazer as coisas e que às vezes a gente não entende. E que isso, muitas vezes, precisa fazer com que a gente passe por sofrimento. Porque foi o que Jesus passou. Então, o sofrimento de Jesus trouxe libertação. E às vezes a gente precisa entender isso na nossa própria vida. A gente está passando por uma situação difícil, alguma coisa que eu não compreendo, mas isso traz maturidade, isso traz para a gente a compreensão de como Deus trabalha. Exato. Não, é impressionante isso, porque a gente vê dentro dessa realidade, daí acho que a Jenny também quer falar, mas eu sou teimoso, né? Então, a gente gosta de falar. Então, a gente percebe quanta dinâmica existe em relação a isso, porque muitas vezes parece que a ideia é o seguinte, não, a gente tem essa realidade assim, tipo, agora eu tô com contato desse médico que eu nunca vou ficar doente, sabe? A gente começa a colocar as expectativas num patamar, numa realidade que são bastante complicadas em tudo. Não, agora que eu tenho essa casa, essa renda, agora não vou ter mais dificuldade, problema. Enfim, um monte de coisa a gente coloca certas expectativas que não correspondem com a realidade da nossa vida. E a gente olha para o próprio Deus encarnado, que passou por tanto sofrimento e dificuldade. O Deus encarnado, que o texto bíblico vai dizer que ele não tinha onde reclinar a cabeça à noite para dormir. Então a gente começa a reavaliar
os nossos conceitos. Eu acho que um dos pontos principais em tudo isso é exatamente a realidade do compromisso que a gente tem. Porque aquelas pessoas estavam compromissadas não com o Jesus e nem com a chegada do reino. Elas estavam compromissadas com o seu próprio interesse. Não, agora vem aquele que vai realizar as coisas do jeito que eu quero, daquilo que eu gosto. E aí, peraí, não é desse jeito que funciona a coisa. Aquele que vai me libertar porque eu tô achando que eu tô numa situação ruim e então alguém vai resolver os meus problemas, né? É o Chapolin Colorado aí, que é o único herói de fato que existe, porque ele tem medo e ele tá morrendo, enfim, mas isso é uma outra história. O problema é esse, a gente quer quem poderá nos defender, né? E aí esse é o ponto. Aquelas pessoas não estavam conectadas com Jesus, nem com compromisso com o reino ou com Jesus. Não, se esse aqui vai me libertar, se esse aqui vai guerrear contra os romanos, então eu sigo, então eu proclamo ele, então tô junto. Né? Agora, essa quando ele visão triunfalista, né? A gente quer sempre vitória, quer sempre dar certo, quer dizer que se a gente está com Deus, tudo vai ficar bem e a gente vai ter uma vida muito próspera. Nem sempre a maneira de Deus trabalhar é diferente. E aí, Jenny, como é que a gente está aqui conversando? Como é que você vê essa entrada triunfal? Que de repente, o que chama a tua atenção quando você pensa nessa entrada triunfal de Jesus? É exatamente isso que vocês falaram, né? Da expectativa, que a gente coloca a expectativa errada e a gente começa a ter, não depender de Deus, né? A gente quer depender da gente por outros meios, né? Que convém pra gente, a gente deixa de confiar em Deus aos poucos, né? Então a gente tem que ter essa reflexão diária para não se desprender disso. Mas cada vez que a gente lê a Bíblia, algum ponto destaca a gente, né? Uhum. E um pouquinho para frente, quando Jesus foi na figueira e não tinha um fruto, e aí ele foi lá no templo, enfim, né? Aquela explosão, covil de assaltantes, né? Eu falei, nossa, mas o que aconteceu, né? Foi desmedido essa... o motivo a gente sabe, mas o comportamento dele é nítido, assim, né? O comportamento dele é diferente. Aí eu falei, nossa, mas o que aconteceu, né? Por que ele ficou tão bravo? E aí eu fui pesquisar numa Bíblia de Estudo, e aí falou, né, que pode ter sido uma... como se fosse... A atitude de Jesus pode ter sido como se fosse uma parábola. Em referência à adoração inapropriada de Israel, né? Porque eles estavam com o templo todo magnífico, né? Mas não estavam adorando a Deus da forma que ele gostaria. Então é exatamente isso. A gente realmente se doar para Deus da forma que ele gostaria e a dependência é em Deus mesmo. Mais uma vez, expectativa errada, né, Jenny? Que as pessoas... Então, é muito legal isso tudo, porque isso envolve até mesmo a própria realidade da figueira, né? Porque você tem aí a questão do seu compromisso. Eu gosto da forma como a mensagem, ela fez algumas traduções aqui nesse capítulo 11, que elas deixam algumas mensagens. Porque afinal de contas você tem ali, né? Jesus chega, ele amaldiçoa a figueira porque ela não tem frutos, e aí depois ele vai lá pro templo, e, enfim, e aí expulsa aquelas pessoas. E aí quando você tem, mais pra frente, o texto vai dizer assim, versículos 22 em diante, na mensagem, tá? Ele diz assim, Jesus foi direto. Né? Quando Pedro fala, olha, a figueira secou. Aí a mensagem traduz assim, Jesus foi direto. Assumam de fato o seu compromisso com Deus e nada será difícil para vocês. Eu acho muito legal a forma como ele acontece. Porque, sem sombra de dúvida, a atitude que Jesus fez ali com a figueira é uma atitude extremamente parabólica. Foi uma atitude de ensinar as pessoas. Foi uma atitude de ensinar principalmente aqueles discípulos que, inclusive, depois ficaram, viram Jesus fazer tudo o que ele fez no templo e ainda assim não tinham compreendido tudo aquilo que estava acontecendo. É claro que Jesus fez aquilo com uma questão de purificação, mas o quê? De pessoas que não estavam compromissadas com o reino. Elas estavam compromissadas com o quê? Com os seus próprios valores. E aqui não é valor ético, moral, mas era inclusive valores financeiros, né? Compromissado com o seu bolso, querendo o mal do próximo, quando a verdadeira mensagem do evangelho é de amar a Deus e amar o próximo. Estavam tentando tirar proveito de tudo isso. E é muito interessante.
Desculpa, diga. Diego. Não, eu ia falar do negócio da figueira, que eu li também um negócio muito interessante, porque assim, Jesus, ele faz como se fosse uma espécie de um teatro, né? Então essa parábola viva, né? Porque Jesus conta parábolas, histórias, mas aí ele representa nesse momento diante de uma figueira. E ele está falando que nessa época, de fato, as figueiras não estavam em fruto ainda. Era na época da Páscoa e tal, mas a figueira já estava pronta, ela estava cheia de folhas, então a expectativa era que desse fruto logo. Então, Jesus mostra que, olha, a gente está esperando Israel dar frutos, a gente está esperando vocês serem luz. Deus já adubou, já regou, já fez tudo o que podia fazer e Israel não está sendo luz para as outras pessoas. Muito pelo contrário. Tudo que está acontecendo no templo está causando revolta, está causando afastamento. Então, aí Jesus mostra isso, né, representado numa planta, e aí ele vai para o templo resolver essa questão. Ele fala, olha o que está acontecendo. É uma grande corrupção, porque as pessoas deviam ir para Jerusalém e ir para aquele templo para de fato, celebrar e se encontrar com Deus. Mas o que estava acontecendo era o contrário. E aí eu fico pensando a nosso respeito também. Quantas vezes a gente não tem procurado os nossos próprios interesses e afastado as pessoas de conhecerem a Deus? Uhum. Quantas vezes a gente, no nosso cotidiano, na nossa individualidade, fala, não, eu vou focar no meu trabalho, eu vou focar nos meus estudos, eu vou me preocupar com aquilo que eu tenho que fazer agora, porque Deus tem que me ajudar, Deus tem que fazer isso por mim, e eu estou afastando as pessoas ou impedindo que as pessoas realmente conheçam a Deus, porque por falta do meu próprio relacionamento com Deus. E Deus está alimentando, Deus deu a palavra dele para a gente, Deus dá um monte de coisas, a nossa volta circunstâncias, as pessoas que nos ajudam, e ele está esperando a gente dar fruto, ele está esperando a gente, poxa, vocês já receberam tanto, né? Vão distribuir isso para as pessoas. Fiquei pensando sobre isso. E de fato, aquilo que para mim é a questão é o seguinte, queridão, se você está aí ouvindo a gente agora, queridão ou queridona, né? E você entendeu já a mensagem do Evangelho, você é o templo do Espírito Santo. É assim que... Essa é uma das figuras de linguagem que o Novo Testamento nos fala a respeito de nós dentro desse reino. E como o templo do Espírito Santo, nós precisamos agir contra o mal que está dentro desse templo, na mesma atitude de Jesus, com essa mesma ira santa em relação ao mal que está aqui. E é isso que a gente quer, inclusive, convidar você hoje, é essa limpeza do seu coração, essa limpeza desse templo, para que ele realmente seja um templo de adoração, um templo de conexão com Deus e conexão com o próximo. Porque, basicamente, Deus, ele manda construir o tabernáculo e o templo aqui nessa terra, para quê? Para que haja essa conexão entre ele e os homens, e entre os homens e os homens, a humanidade com ela mesma. Um lugar onde, independente da sua faixa etária, sei lá, ou independente de qualquer outra realidade, que você realmente possa, naquele momento, estamos todos nós juntos, e o que nós fazemos ali é adorar e reconhecer a grandeza desse Deus. Então isso que é bastante importante e interessante para a gente lidar com isso. Nesse seu compromisso, nessa sua realidade de estar conectado com esse Deus, perceba isso na sua vida. Purifique o seu coração, purifique a sua vida. E quem vai fazer isso aí? Aquele que os mestres, enfim, os sacerdotes e os líderes religiosos, nesse capítulo 11, questionam. É aquele que demonstra ao longo de todo o livro tanta e tanta autoridade, mas que agora eles vão chegar e falar assim, olha, que autoridade você tem? Quem tu pensa que é? Né? E aí Jesus tem que chegar lá e falar assim, cara, olha, será que vocês percebem o que vocês estão fazendo? Eu não sei cada um, eu não sei, a Jenny depois e a Carol podem dar a impressão delas, mas para mim parece que Jesus, sabe, coloca a mão na cabeça e fala assim, meu Jesus amado, né? O que esses caras estão falando? Meu, vocês não conseguem ser coerentes nem com vocês mesmos. Tanto que ele vai falar sobre João Batista. Ele fala, e aí, como é que funciona essa situação de João? Quem autorizou ele? E aí, a gente começa a perceber
como muitas vezes também dentro de nós, a gente é tão facilmente levado. E, gente, a gente olha para isso. Quando a gente olha a história do Antigo Testamento e eles vão entrar, o povo sai do Egito e agora vai entrar na terra, fala assim: meu, cuidado, porque lá você vai acabar se misturando e isso vai atrapalhar a tua verdadeira espiritualidade. Porque, na verdade, é essa purificação do templo interno aqui que precisa ser feita diária, porque senão a gente acaba toda hora se misturando com tudo aquilo que não está correto e que nos leva ao mal. E aí a gente, inclusive, daí para justificar aí agora as nossas ações erradas, e que a gente até, a maior parte das vezes, sabe que é errado, a gente começa a fazer o quê? Colocar a culpa, não, mas isso aí não é bem assim, isso não tem, ele não tem a autoridade que ele diz ter, ele funciona em outro tipo de departamento, né? Então, é importante você avaliar isso. Onde está a tua visão, o teu olhar para Jesus? Ele encontra Jesus em que situação? Será que você vê Jesus como o Filho de Deus que Marcos está colocando, ou quem é você? Que autoridade você tem? E aí, Carol? Jenny? É engraçado que, novamente, o comportamento de Jesus, a gente percebe, porque ele fica irado, acusam ele de impostor, ele retrai e devolve contra a pergunta, né? E, assim, ele sempre sabe o momento adequado de como lidar com as situações, né? E como que a gente lida quando a gente é caluniado, né? Quando as pessoas têm uma imagem errada da gente, como que a gente lida? A gente quer devolver na mesma moeda, a gente não consegue se conter muitas das vezes. Eu falo por mim, né? Que eu sou muito nervosinha. Então é isso, da gente se policiar e realmente se colocar no lugar de Jesus, né? Exato. Verdade, Diene. E é muito legal, o Dilian citou o Chapolin aí no começo, eu vou falar do Chaves. Porque o Chaves sempre fala que só os tolos respondem uma pergunta com outra pergunta, né? Eu digo que não. Porque Jesus foi muito sábio. Ele, na verdade, ele respondeu a pergunta dos caras com uma pergunta muito inteligente. E talvez a gente precise, Diene, eu também sou um pouco nervosinha, sou muito reativa, né? Eu já quero logo partir pra briga e bater. Mas é muito bom a gente fazer essa reflexão, porque a gente, quando alguém vem com algum tipo de agressividade, alguma pergunta querendo desqualificar a gente pode devolver com outra pergunta no sentido de fazer a outra pessoa repensar. Eles tiveram que repensar o que eles perguntaram. Eles falaram, eles no fundo foram hipócritas, né? Eles estavam já com aquela forma de pensar pronta, mas eu acho que eles não esperavam que Jesus devolvesse com uma pergunta. Então, eles tiveram que repensar. Então, talvez a nossa atitude possa ser a mesma, né? De fazer, em vez de já querer bater e querer responder reativamente, a gente pode formular maneiras de fazer com que a pessoa diante de nós repense a respeito daquilo que ela está perguntando para a gente. Isso é um grande aprendizado. Sabe, a sabedoria bíblica nos ensina que a palavra branda desvia o furor. E é bem interessante algumas coisas nesse sentido. Por quê? Porque quando a gente está nervoso, né? Quando a gente está ali fica pilhado, a gente cria, de certa forma, na nossa cabeça, uma linha de raciocínio que pra gente ela é certa, que pra gente ela é indiscutível e ela é aquilo que vai, inclusive, dar o norte e a direção para todo o resto de funcionalidade que possa existir dentro daquilo que envolve essa proposta. E quando você, então, vem com isso, falando assim, não, a Jenny tá errada por causa disso, sabe? Então você já chega com os dois pés no peito, a tua intenção é realmente acabar, e aí vem essa palavra de fazer, cara, você pensou sobre essa outra ótica aqui? E aí, a verdade é que quando a gente tá pilhado na raiva, a gente, na verdade, não pensa, porque a gente pega aquela linha de raciocínio e ela é única. Ela é a verdade. Fica cego, né? A gente fica cego, muito bom. Então é por isso que é interessante e importante a gente ter essa percepção de que nós estamos numa realidade que envolve essa possibilidade de como participantes do reino, seguidores de Jesus, olhar mesmo para essa pessoa que está com essa pergunta dura, com um olhar de tentar fazer com que essa pessoa reveja, repense as suas questões. E quando a gente olha, por exemplo, para Deus e Caim, e aí, Caim, cadê teu irmão?
sabe? É lógico que ele sabia tudo o que tinha acontecido, mas é essa pergunta, é essa capacitação vinda do Espírito Santo que a gente deve buscar, de nesse momento ter exatamente essa palavra branda, ter essa pergunta direta que vai fazer com que a pessoa pense e repense sobre aquela situação para promover graça, né? Para promover a oportunidade de reconciliação e restauração. Acho que isso é um marco que a gente pode, como jovens aqui, seguir para nossa vida toda. Bom, pessoal, não sei, a gente vai chegando agora para o finalzinho desse nosso vídeo. A gente quer convidar você a, óbvio, ver todo o restante, mas para a gente poder finalizar, Jenny e depois Carol, tem alguma, assim, aquela última informação para fazer, poxa, não saia aqui desse vídeo sem saber isso aqui que é extremamente importante desse capítulo 11 do livro de Marcos. Acho que é se colocar no lugar do outro, né? Prezar pela paz, pela comunhão e realmente se colocar no lugar do outro, né? Porque é aquilo, quando você tá agressivo, por mais que você esteja certo, você reage de uma forma com a pessoa, a probabilidade é ela te devolver na mesma moeda. E aí fica um ciclo sem fim. E isso não leva absolutamente a nada. E é aquilo, né? Depois que passa, que você se acalma, você fala, meu, não precisava, né? Era mais do que fiz um peso maior do que seria. Então, realmente tentar esfriar a cabeça, colocar Deus realmente... Eu falo por mim, né? Quando eu vejo que alguma coisa vai pegar assim, eu falo, meu Deus, entra aqui no meio, me acalma, coloca as palavras na minha boca, que realmente é colocar Deus na frente para essas situações. Verdade, Jenny. E como Jesus, ele é cheio dessa sabedoria da hora certa de agir, né? Então, na hora certa, ele sabe que ele tem que combater a corrupção, que ele tem que eliminar o mal, e no momento adequado, ele sabe como responder, ele sabe o que ele tem que dizer, e como a gente precisa realmente, né? Jesus é o próprio Deus, então como a gente precisa pedir de Deus isso, o momento certo de agir, a atitude certa, na hora certa, diante da pessoa certa, e é só Deus mesmo que pode capacitar a gente para isso. E é isso mesmo. E mesmo quando você está no meio de uma situação difícil e dolorida, ainda assim nós temos a possibilidade de, como Jesus, responder de uma forma que vá agradar a Deus em relação a tudo que nós estamos fazendo. Jesus estava já naquele momento que ele sabia que era o finalzinho da vida dele. Ele estava já nesse processo que ele sabia, olha, logo eu vou ser preso e, enfim, a coisa aqui vai ficar complicada para minha vida. Mas mesmo nesse momento, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele agiu, da forma como ele fez, tem uma intenção de nos ajudar nessa vida a agirmos da forma como ele agiu. De pensar no próximo, de ter uma vida centrada e equilibrada em tudo aquilo que a gente pode fazer. Nessa limpeza daquilo que está errado, aquilo que ele queria promover para os seus discípulos. E nós, hoje, eu e você aqui também, somos esses discípulos que precisamos olhar para essa atitude e falar, vou limpar todo esse templo, vou deixar tudo pronto para uma adoração e uma espiritualidade autêntica e genuína, e vou continuar caminhando os caminhos do Senhor. Bom, pessoal, se você está aqui em São Paulo, eu quero convidar você a amanhã estar com a gente na rua Tianguá, número 25. Agora esqueci o 25. número. É isso, Tianguá 25. Tianguá 25, para nós juntos celebrarmos ao Senhor. E se você não está, amanhã, às 9h30, aqui no canal do YouTube da IB News, sai a nossa celebração online. Então fique com a gente, assista aí. Durante toda a semana, praticamente todos os dias. Segunda-feira tem mensagem, na terça-feira tem live, quarta e quinta tem estudo bíblico, no sábado tem vídeo dos jovens. Então, praticamente todo dia você tem alguma informação importante para edificar a sua vida. Seja com a gente. Um grande abraço. Tchau.